Questão de 3 a 26, derivar as funções, né? Então tá. A questão 3 é f de x igual a x ao cubo mais 2x vezes e elevado a x. Então, como aqui eu tenho um produto, tá vendo? Um produto de duas funções, eu vou usar a regra do produto, tá? Considerando a minha primeira função como sendo o x ao cubo mais 2x e minha segunda função como sendo o e elevado a x. De tal forma que f' de x fica assim, ó, f' de x é igual. Olha para a lei, para a regra do produto, o que que diz? Derivada da primeira, derivada de x ao cubo mais 2x. O que que vai te dar? 3x ao quadrado mais 2. Derivada da primeira, vezes a segunda função, que é o e elevado a x, estou aqui, mais a primeira função, que é o x ao cubo mais 2x, x ao cubo mais 2x, vezes a derivada da segunda função. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Pronto, essa é a regra do produto. Observe você que a gente obteve aqui duas parcelas, tá vendo? E as duas parcelas têm um fator e elevado a x em comum. Então, eu vou colocar o e elevado a x em evidência, de tal forma que o f' de x vai ser igual a e elevado a x, abre parênteses. Primeira parcela dividido por e elevado a x, sobra 3x ao quadrado mais 2. Segunda parcela dividido por e elevado a x, sobra x ao cubo mais 2x. Pouco mais, só reorganizando aqui, né? F' de x vai ser igual a e elevado a x, que multiplica quem? Colocando em ordem x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x mais 2. Pronto, aqui é a derivada da função f. Questão 4, derivar a função g. Muito bem, pessoal. Inicialmente, eu vou mexer um pouquinho aqui nessa expressão e vou escrever assim. G de x vai ser igual a x elevado a meio, vezes e elevado a x. Só transformei a raiz em potência. Mas, professor, isso é vantajoso na hora de calcular a derivada de uma função, transformar a raiz em potência? Pessoal, eu acho que sim, porque aqui você pode pensar na regra da potência, né? Na regra da potência para o cálculo da derivada, tá bom? Então, o que a gente tem aqui na função g? A gente tem um produto de duas funções, portanto, eu vou usar a regra do produto, considerando a minha primeira função aqui como sendo x elevado a meio e minha segunda função como sendo e elevado a x. De tal forma que g' de x, a derivada da função g, vai ser igual a quê? Olha para cá. Derivada da primeira, derivada de x elevado a meio pela regra da potência é meio vezes x elevado a menos meio. Ah, professor, ficou muito rápido. O que a gente deve fazer na regra da potência? O expoente deve descer multiplicando e aí você deve diminuir 1 no expoente. Então fica assim, ó, meio menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, menos 1, meio. Tá? Então, o que é essa parcela aqui? É a derivada da primeira função. Onde é que eu estou, então? Estou aqui, ó. Derivada da primeira, vezes a segunda função, que é o e elevado a x, mais a primeira função, que é o x elevado a meio, vezes a derivada da segunda, a derivada de e elevado a x, é ela mesma. Tá? Conforme você está observando, a gente tem aqui duas parcelas, tá vendo? Uma parcela, duas parcelas, e essas duas parcelas têm um fator e elevado a x em comum. Então, vamos colocar em evidência? G' de x vai ser igual a e elevado a x, abre parênteses. Primeira parcela dividido por e elevado a x sobra o quê? Meio de x elevado a menos meio. Meio de x elevado a menos meio. Agora, segunda parcela dividido por e elevado a x sobra o quê? X elevado a meio, tá? X elevado a meio. Agora, depois de calculada a derivada, se você quiser voltar com as raízes, você pode da seguinte maneira, olha só. Quem vai ser g' de x aqui agora? G' de x vai ser igual a e elevado a x vezes quem? Devagarzinho para você entender. Aqui eu vou ter x elevado a menos meio. Olha o rascunho. X elevado a menos meio. Isso é 1 sobre x elevado a meio, né? Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Não tem essa regrinha? Bom, e x elevado a meio é raiz de x. Portanto, isso aqui vai ser 1 sobre raiz de x. E assim, meio de x elevado a menos meio vai dar o quê? 1 sobre 2 raiz de x. Que eu tenho que multiplicar o meio por 1 sobre raiz de x. Então, dá 1 sobre 2 raiz de x, tá? E aqui, novamente, o x elevado a meio é o raiz de x. Raiz de x. Pronto.